Olá pessoal! Neste vídeo eu vou ensinar a vocês uma técnica para a construção de poltronas e estofados dentro do Clos. Para isso, nós vamos construir juntos a cadeira Barcelona, que é um ícone do design modernista, projetada por Mies van der Rohe e Lily Reich em 1929. Na descrição vocês vão encontrar o link para baixar o arquivo da base metálica da cadeira e construir ela junto com a gente. Vamos lá? Bom, pessoal, nós vamos iniciar a construção da cadeira através do assento dela. Então, eu vou utilizar a ferramenta de retângulo, localizada na janela 2D. E as medidas que eu vou inserir aqui são 76,5 por 55,2. Essas são as medidas específicas já da cadeira original. Em seguida, eu vou dar um OK. E esse molde inicial, ele vai servir como uma base fixa, onde a gente vai costurar o restante da almofada. Então, eu vou iniciar rotacionando esse molde para trás e eu vou segurar Shift para que ele fique bem certinho alinhado com o chão. Em seguida, eu vou clicar com o botão direito e escolher a opção Mover para o centro do chão. Em seguida, pessoal, como eu disse que eu quero essa base fixa, eu vou levantar um pouquinho ela e eu vou congelar para a gente iniciar a construção. Eu também vou querer arredondar esses cantinhos para que ela fique com uma cara mais de almofada. Para isso, a gente vai utilizar a ferramenta de curva suave. Eu vou iniciar clicando e arrastando para dentro, em seguida eu dou um clique com o botão direito, certo? Que vai abrir essa janela, onde eu posso ativar o link e colocar 1 centímetro aqui, para que ele fique então com 1 centímetro em cada cantinho curvo. Vou dar um OK, só para vocês observarem o resultado. Vou para o próximo canto, de novo, clico e arrasto para dentro e antes de soltar o mouse, eu clico com o botão direito. E aqui eu aperto 1 para ter então 1 centímetro em cada lateral. Vou repetir os mesmos passos, 1 centímetro. E aqui também clico e arrasto para dentro e 1 centímetro. O próximo passo ele é opcional, mas como eu quero que a costura da lateral fique alinhada bem no centro costas da almofada, eu vou criar um ponto então com a ferramenta de adicionar ponto dividir linha, o atalho tecla X, clicar aqui no meio com o botão direito e vou escolher a opção divisão uniforme. Então, eu estou dividindo a minha linha bem certinho em 2 partes iguais e vou dar um OK. Agora, eu vou querer criar então a lateral da minha almofada e para isso eu preciso descobrir qual o perímetro então desse molde. Para isso, eu vou selecionar a ferramenta Editar Peça, dar 2 cliques em uma linha, dessa maneira eu seleciono todo o contorno do molde. E aqui no editor de propriedades, onde eu tenho o comprimento de linha 2D, eu tenho a medida aqui, 261,9 centímetros. Dá para a gente arredondar para 262. Então, vamos criar um retângulo de 262 por 6 centímetros, que é então a altura da almofada. Em seguida, eu vou dar um OK. E a gente então vai poder costurar este retângulo ao redor da almofada. Para isso eu vou utilizar a ferramenta de costura livre, primeiro selecionando aqui a linha de baixo deste retângulo, um clique para começar e um para terminar. E em seguida eu vou fazer o mesmo, iniciando aqui pelo pontinho que eu adicionei no centro costas. Então um clique para começar e termino no mesmo ponto, certo? Vou posicionar o molde próximo aqui de onde eu quero que ele costure, só que antes eu vou já fortalecer ele e lembrar de trocar o tipo de costura. Vejam que eu pego a ferramenta de editar costura, seleciono a costura e troco o tipo para Turned, ok? E para posicionar essa faixa, eu vou clicar nela com o botão direito e escolher a opção Superimpose acima e simular então, para a gente ver já a lateral posicionada. E não posso esquecer de fechar aqui a lateral das costas. Então, com a ferramenta de costura de segmento,
vou dar um clique em cada lateral para fechar então o molde. Agora vamos então copiar este molde aqui, que é a nossa base, com Ctrl+C, Ctrl+V. Observem que eu não criei uma cópia com vínculo de simetria, porque logo mais eu vou acabar editando esse molde aqui de cima, e eu não quero que o de baixo edite mais. Então eu vou abaixar um pouquinho o molde que eu acabei de criar, mais ou menos ali na altura da nossa almofada, certo? Mantendo ele congelado. E vou aproveitar então para fazer a costura também ao redor da parte de cima da almofada. De novo com a costura livre, seleciono primeiro a parte de cima da lateral e começo aqui então pelo centro costas, vou ao redor de todo o perímetro e finalizo no mesmo ponto onde eu comecei. E aqui, depois de simular, vocês veem então que a gente já tem a base ali estrutural da nossa almofada. Agora sim, nós vamos começar a fazer algumas edições, então, nesse molde, para criar o efeito que a gente tem no estofado. Eu vou começar deletando esse ponto aqui, que a gente não precisa mais dele, e em seguida eu vou criar algumas linhas verticais e horizontais. Começando, então, clicando na linha vertical, eu vou escolher a opção Offset como linha interna, e eu vou colocar aqui a medida de 15,3. Eu já calculei antes, essa é a medida que eu preciso, então, para fazer 4 linhas aqui no meio, iguais, com medidas iguais entre elas, então seria 15,3. Em seguida eu dou um OK, e eu vou fazer o mesmo, então, com a linha horizontal. Clico com o botão direito, vou escolher a opção Offset como linha interna, e aqui eu vou fazer 3 offsets, só que a medida vai ser 13,8, então 13,8. Lembrando então que essas medidas estão seguindo as medidas da poltrona original. Em seguida eu dou um OK, e nós podemos seguir então para o próximo passo, que vai ser criar círculos aqui entre cada intersecção, onde mais para frente a gente vai adicionar os botões. Então vamos começar com a ferramenta de elipse interna, ela fica localizada aqui. Para ativar ela, eu clico e seguro a ferramenta de polígono interno e encontro aqui a opção de elipse interna. Vou dar um zoom aqui neste primeiro quadrante e vou dar um clique, então, buscando acertar o meio da elipse com o centro dessas duas linhas. Para confirmar que ele está bem no centro, eu vou vir aqui em posição, clicar em centro, e vou ver se o valor para a esquerda está certinho 15,3 e para cima tem que estar 13,8, que são as medidas que a gente colocou entre cada linha interna. Então, confirmei que está certinho. Posso seguir então para definir o diâmetro do meu círculo, que eu quero de 2 centímetros. Vou escolher então o intervalo entre cada botão na direção horizontal. E esse intervalo ele vai ser de 15,3. Vou colocar aqui 15,3. Vejam que conforme eu aumento aqui, eu posso colocar 4 botões, que vai ficar bem certinho um em cima de cada linha. E posso apertar OK. Pronto. Agora outra técnica para a gente já recriar os botões de maneira fácil aqui para baixo, vai ser criar uma caixinha de seleção ao redor de todos os círculos. Em seguida, eu vou dar um Ctrl+C com o teclado. E no Ctrl+V, ao invés de eu só clicar normalmente com o botão esquerdo, eu vou dar um clique com o botão direito. Aqui, eu tenho que garantir que está em 13,8, que, de novo, é a distância entre as linhas internas horizontais. E vou colocar aqui no número de formas o número 2, que eu quero adicionar 2 cópias aqui para baixo. Posso dar um OK. E vejam que essa é uma técnica bem legal para você criar formas repetidas de uma maneira bem fácil. Bom, pessoal, o próximo passo vai ser selecionar a ferramenta de transformar peça, selecionar esse molde que a gente acabou de editar, dar um clique com o botão direito e escolher a opção Clone de camada acima. Essa opção ela vai criar uma instância do seu molde
E eu sei isso porque a gente vê esse contorno verde aqui ao redor do nosso molde. E todas as linhas internas e contornos do meu molde vão ser costurados. É uma ferramenta que a gente usa bastante para fazer forro de peça. Porém, a gente ainda está com esse molde congelado. Então, eu vou querer descongelá-lo. Clico com o botão direito em cima dele, escolho a opção descongelar, ou seleciono Ctrl K. E posso simular, então, para ver o nosso molde simulando, então, acima do outro que está congelado. Eu vou aproveitar esse momento para trocar o meu tecido, porque a gente está trabalhando com o tecido padrão do Clô. Então, eu vou acessar a biblioteca, lembrando que eu já estou utilizando a biblioteca nova, versão beta, e vou selecionar tecido, e aqui em pesquisar eu vou buscar por leather, que é couro em inglês. Um couro que eu já conheço e já trabalhei é esse verdinho aqui, então eu vou clicar e arrastar ele aqui para cima do meu Fabric 1. E dessa maneira, então, onde eu tinha o Fabric 1, agora foi substituído para este couro. Bom, gente, uma propriedade muito importante para quando a gente fala de almofadas é a propriedade de pressão. Então, vamos ver como ela funciona selecionando o nosso clone de camada. E aqui no editor de propriedades, onde vocês veem pressão, vamos aumentar esse número para 5. Em seguida, você pode simular. Eu vou arrastar um pouquinho para cima e simular novamente. E você vai ver que a nossa almofada ficou bem levemente inflada aqui em cada quadrado deste. Acontece que neste modelo aqui, a gente está com as linhas internas costuradas com o molde abaixo. E numa peça de capitonê, como essa almofada, a gente não tem essas costuras feitas. Os moldes, eles são unidos apenas através dos botões. A gente vai usar as linhas, vocês já vão ver para uma outra função. Então, eu vou utilizar aqui a ferramenta de editar costura para apagar essas costuras, então, que a gente tem entre as linhas internas. Então, vejam que eu clico, aperto Delete no teclado e essas costuras vão sumindo. Agora, se eu simulo novamente, vocês podem ver que o efeito inflado já ficou um pouco diferente. Porém, ainda está faltando aquela marcação mais forte do capitonê. E para isso, a gente vai selecionar a ferramenta de editar peça. Com o Shift, vamos selecionar as linhas internas, horizontais e verticais. E no editor de propriedades, a gente vai querer que essas linhas elas dobrem para baixo, elas afundem. Então, para isso, como eu quero que a linha vá para longe de mim, o ângulo que eu preciso aplicar é 360, que eu quero que a linha se afaste de mim. Eu também vou aumentar a força de dobra para 20 para deixar esse vinco mais marcado. E ao simular, vocês podem ver então que as linhas entre os botões ficaram mais marcadas. Isso fica ainda mais evidente se você seleciona o molde de cima e altera a distância entre partículas dele para 5. Vejam que fica ainda mais evidente essas divisões. Bom, pessoal, o próximo passo vai ser aplicar o vivo, que é aquele detalhe e acabamento que vai ao redor da almofada e entre aqui os botões nas linhas verticais e horizontais. Então, eu vou selecionar a ferramenta de vivo. Vou começar aqui na linha da nossa lateral, que ela é costurada com a parte de cima da almofada. E eu gosto, vejam, de ir criando pontos de ancoragem ao longo da linha, até chegar no final e dar 2 cliques, então, indicando que eu finalizei aquele vivo. Agora eu posso simular, então, ver o resultado e alterar também a largura do nosso vivo. Aqui ele está com 0,3, se eu quiser ele com 0,6, por exemplo, ele vai ficar um pouquinho mais visível também ao redor da nossa almofada. Antes de aplicar os vivos nas linhas internas, eu vou querer aplicar os botões, então, que vão aqui
nas intersecções das linhas. Para isso, eu vou utilizar a ferramenta de botão, que fica localizada aqui na janela 3D, e eu também vou mostrar uma técnica para a gente aplicar vários botões de uma vez só. Então, ao invés de clicar normalmente com o botão esquerdo, então eu vou clicar com o botão direito, e nessa janela que abrir, a gente vai adicionar algumas medidas, então. Primeiro, mantendo aqui distância em 0, que distância a gente está falando entre a distância entre o botão e a linha. Então, se eu quisesse que ele ficasse um pouco para fora da linha, eu poderia alterar essa medida. Intervalo, a gente vai colocar a distância entre o início e o primeiro botão, que essa distância é de 15,3. E aqui embaixo, cada cópia do botão também vai estar na distância de 15,3. E a gente vai criar mais 4, que são 4 botões que a gente quer nessa linha. Eu posso dar um OK. E nas linhas aqui de baixo, a gente vai replicar a mesma coisa. Então, clique com o botão direito. Em intervalo, eu coloco 15,3. Aqui embaixo também 15,3. E coloco o número 4 e dou um OK. Mesma coisa para a opção de baixo. 15,3, 15,3 e 4. Para arrumar os botões e deixar eles bem alinhadinhos, eu vou utilizar a ferramenta de selecionar mover botão, selecionar todos eles juntos e arrastar um pouquinho eles para cima aqui e em seguida simular para que eles se assentem melhor em cima da almofada. Agora eu vou trocar o tipo de botão, então aqui no nosso navegador eu vou selecionar o botão que a gente está utilizando e em forma eu vou escolher esse botão aqui, que é o Shank Button 4, que ele é um botão mais arredondadinho, estilo mesmo utilizado para estofados. A largura eu vou manter 2, e aqui embaixo eu posso trocar o tipo de tecido e a cor, mas isso a gente vai fazer depois de acordo com a cor e a textura que a gente utilizar na almofada. Bom, pessoal, estamos quase chegando no fim da almofada, mas agora a gente precisa adicionar os vivos, então, que vão entre cada botão aqui. Eu testei adicionar os vivos como linhas inteiras aqui, vai funcionar, porém, como eles vão estar aplicados em cima de um vivo, eles ficam meio tortinhos, então é necessário que você arrume um por um, utilizando o gizmo. Então, eu achei mais fácil aplicar o vivo em cada linha, parando aqui antes de chegar no botão. Então, vejam que eu vou aplicar aqui em alguns, para vocês verem o efeito que dá. E em seguida eu vou simular, então, para vocês verem o resultado. Em seguida, eu vou fazer tudo igual em todas as linhas. Então, eu vou dar uma aceleradinha no vídeo, já que essa é uma parte que fica mais repetitiva. Lembrando, então, que a gente está fazendo o vivo segmentado dessa maneira, porque se a gente fizesse as linhas se cruzando e o botão por cima, ia ficar um pouco mais difícil de posicionar o botão ali e seria necessário, então, ajustar o posicionamento de cada botão manualmente. Mas também é possível. Uma vez que eu terminei, eu posso simular. E agora sim a nossa almofada está pronta. Falta apenas, então, pensar nos materiais. Eu vou começar ocultando a propriedade de fortalecer, clicando no fundo da janela 3D, vindo em mostrar ocultar cor, ocultar tudo. Em seguida, eu vou selecionar o meu tecido. Vou apagar o mapa de displacement, porque ele não vai ser necessário. E vou clicar em trocar, para que o Clo deixe nosso tecido branco, e em seguida eu consigo aplicar um tom de marrom na nossa cadeira. Por fim, eu vou vir aqui com o nosso botão
e vou aplicar o mesmo tom, então, que a gente tem na poltrona. Bom, pessoal, já estamos com a almofada pronta e o próximo passo vai ser adicionar o avatar, que é a base da nossa cadeira. Eu vou disponibilizar esse avatar no Connect para que vocês baixem, então, e utilizem na cadeira de vocês. E para adicionar, vocês podem ir em Arquivo, Adicionar, Avatar, e selecionar, então, o arquivo da cadeira Barcelona.avt. Observem que aqui ela já está com uma cor específica nas faixas, que vocês podem trocar se quiser. Eu vou selecionar a nossa base aqui da poltrona e movimentar ela, então, para que ela fique mais alinhada com o assento. Vou dar uma rotacionada e posicionar aqui, tentando encostar, mas sem colidir, né? Estão vendo aqui que está colidindo a base da nossa poltrona com a cadeira, isso não pode acontecer. Então, vou aproximar sem colidir com a cadeira. Assim ficou legal. Eu gosto de simular para ver como vai ser o efeito em cima da cadeira. E para o assento, pessoal, basta criar uma cópia, então vou selecionar todo o assento, fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. Recomendo que façam acima, porque assim a gente já vem com o molde mais alinhado e basta então rotacionar ele para a posição do encosto. Então, nesse momento é muito importante trabalhar bem com o gizmo e olhar de costas aqui com atalho 8, para alinhar bem certinho o nosso encosto com a cadeira. E esse, então, pessoal, é o resultado da nossa linda cadeira Barcelona. E aí, vocês já sabiam que era possível construir estofados dentro do Clô? Deixem nos comentários se vocês conseguiram construir a cadeira Barcelona e nos contem o que mais vocês gostariam de ver no canal. Até o próximo vídeo!